Segmento Literatura. Prosa Renascida, uma forma de escrita brasileira independente, por Serena. Foi muito difícil redigir esse texto, mas não pelos incontáveis sinais vermelhos indicando erros ortográficos em todas minhas palavras, o que me lembra que, como em cada brasileiro, há semelhante sinal: sangue pisado, que ainda é derramado. Nunca encerramos o ciclo colonial da pátria. Nesse desamparo e confusão de escrita, pense em como diluída, porém carimbada, é nossa identidade. Não me abandona a sensação de que me desloco por cima de alguém, por cima de uma história. Com quem falava Oswald em seu manifesto? Tupi or not Tupi? That's the question. Tupinizando quem é Poti? Shakespeareando o ancestral, para quem não haveria melancolia ou dilema. Honrar quem te trouxe até aqui é honrar a ti mesmo. O renascimento da prosa e poesia propôs uma linguagem brasileira, mas o Brasil é consequência do mascaramento de múltiplas identidades e culturas, uma em terra indígena, Tupi, Potiguara, uma terra pindorama. Sob que máscara retornará o recalcado? Trecho da música Fábrica do Poema, composição de Adriana Calcanhoto. Bom, já usou de descobridor, civilizador, imperador e pai do Brasil. Pindorama está sob nossos pés. Herança de vozes ancestrais que sempre foram vividas e resistiram em nosso vocabulário, mas não são faladas. Agora, para ser além de um ruído, pronunciemos o que ecoa e tremula a garganta. A letra sagrada que não precisa de pingos. Nem as vaias foram mais altas que os ecos dos sapos de Manuel Bandeira, que a cada leitura da relativa prosiemos sobre a conquista e tentativa dos modernistas de ilustrar a precariedade das realidades brasileiras, e também apontemos suas negligências. Prosiemos sobre o que constrói e destrói um homem. O brasileiro é sempre o outro, e nunca de um lugar só. Pindorama está dentro de nós. Trecho da música Pindorama, por Palavra Cantada, em 1998. Tudo é uma grande antropofagia. Lançamentos literários em 2022. Um século da vazão do modernismo pelo país. Quais foram seus frutos? Livro jornalístico, Pernambuco Modernista. De autoria do jornalista e escritor pernambucano Bruno Albertin, tem como foco contestar a reivindicação paulista no protagonismo da disseminação de ideias modernistas nacionalmente. A obra também aponta metas alcançadas por eles. Publicado pela editora CEP, contém prefácio do curador Marcos Lontra e traz ilustrações e perfis dos protagonistas do movimento da Semana de Arte Moderna de 1922. Agora, um livro sobre história. Os Homens que Mataram o Facínora, relançamento de 2022. Lampião por um outro ponto de vista, os daquele que sobreviveram à sua figura histórica, que é a mais emblemática, polêmica e ficcionalizada da história do Nordeste brasileiro. Essa obra é de autoria de Moacir Assunção, jornalista diplomado e mestre em História Social pela PUC São Paulo. É um livro que conta a história dos dois primeiros e únicos inimigos de Lampião que ele não executou, justamente aqueles que foram responsáveis pela sua entrada no cangaço. Ficção. Aqui, neste lugar, de Maria José Silveira. Em um cenário de pré-invasões europeias, com um pindorama intocado, tornando difícil de imaginar e ainda mais instigante de conhecer, Maria José cria um cenário distópico e fantasioso ao incitar o encontro de figuras folclóricas brasileiras e reinventar outras personagens literárias, como em seus heróis cômicos, os irmãos Macu e Naíma, em quem reconhecemos o batismo inspirado pelo herói sem caráter de Mário de Andrade, e personalidades herdadas de Pedro Malas Artes. Solitária. É o primeiro livro de Eliane Alves Cruz que se passa na contemporaneidade. A autora carioca já publicou 3 romances, em que o cenário era um Brasil imperial, em que o regime escravista ainda vigorava. Eliane nos apresenta a história de Mabel e sua mãe Eunice, uma empregada doméstica que presencia um crime na casa onde mora, e que também é seu local de trabalho. A autora também nos provoca, apontando que, ainda que seja uma história do século XXI, a problemática principal, uma relação de trabalho herdada da colonização, remete à mesma de seus romances de época.
Bibliografia. Tupi or Not Tupi é um trecho do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, publicado na Revista de Antropofagia, ano 1, número 1, em maio de 1928. Tibira, por João Nin. Quem faz teatro hoje em dia precisa fazer teatro para descatequizar e descolonizar. Citação de Cacau Herá, pensador indígena. Escrito em monólogo, Tibira, personagem histórico que teve sua voz silenciada entre os séculos, é o único que fala durante o desenrolar de sua história. A dramaturgia é dividida em 5 atos, ou 5 luzes, como prefere o autor João Nin, multiartista potiguara. Tibira como Y, conversando com o silêncio, conversando com o imaginário do leitor. Citação de João Nin na aula aberta para o Casa 1. Tibira é um indígena brasileiro que foi trucidado pela Igreja Católica. A narrativa é contada através de falas sequenciais de Tibira, que não abandona o leitor. João dá voz ativa e presente a Tibira, para que seu eco atinja os preconceitos e sonhos do público. Este foi o Segmento Literatura, narrado e escrito por Serena. Obrigada por sua atenção e espero sua companhia para as próximas edições. Gostaria também de agradecer ao colaborador Gabriel pelo convite e apreciação do que eu tenho a dizer. Agradeço também ao madrinha dessa edição estreante da Relativa, o João Nin, o autor de Tibira e do Manifesto Português, que me acordou e me revirou para que fosse possível eu criar esse texto. Esse projeto já é um grande aprendizado e muito lindo, e espero que seja inquietante e prazeroso para nossos leitores e ouvintes. Valeu!